Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Canal Bets e Tips na área aqui novamente. Passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 28 de junho. Quarta-feira que temos uma grade interessante. Logo cedo temos Japão, temos China, temos finalização da rodada da Libertadores, temos Série B. Então temos várias oportunidades para operarmos no mercado. Antes de mais nada, gostaria de falar da Mr. Jack, nossa parceira, nossa banca oficial. Nossa banca onde a gente faz a grande maioria dos nossos bilhetes. É uma casa muito intuitiva, é ideal para quem está iniciando nas apostas esportivas. As apostas são fáceis de achar. O layout é tranquilo, a casa possui boas odds. O depósito é facilitado, o saque é facilitado. Depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. Caso optem pelo Pix, a transação é instantânea, inclusive no final de semana. É depositar, fazer a betzinha, se der sorte, cravar e já sacar. E quem tiver interesse na Mr. Jack, o cadastro está fixado no primeiro comentário do nosso vídeo. E antes do resumo da rodada, queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal, que está chegando agora. Espero que curtam o nosso conteúdo, a gente faz tudo com muito carinho, com muita dedicação. E caso curtam o nosso material, se quiser deixar o like, deixar o follow, nós agradecemos bastante. Mas como já é costume nosso, vamos ao resumão da rodada. Dia 26/6 tivemos uma grade enxuta com poucos jogos na segunda-feira, deixamos apenas 5 palpites. Gravamos os 5, tivemos 100% de aproveitamento. E de todos esses jogos, o que mais deu susto foi o over 1,5 no jogo do Dundalk na Irlanda, que o segundo gol saiu do meio para o final do segundo tempo. Mas de resto foi um dia bem tranquilo, sem sustos. Batemos 100% em 2 dos últimos 3 dias, isso é uma marca excelente. Espero que vocês estejam aproveitando assim como eu tô. E lógico, consequentemente, se acertamos 100% dos palpites, cravamos novamente o bilhete pronto. Deixamos a combinadinha dos 2 jogos da Irlanda, com uma odd de 1,63 e bateu. Se eu não me engano é o 4º dia seguido que batemos o bilhete pronto. Em relação ao grupo de Telegram, não tivemos muitas oportunidades para entrar ao vivo, não fizemos nenhuma entrada ao vivo, para falar a verdade. O mercado com poucos jogos, eu também não vou ficar arriscando só para dizer que fez entrada, eu prefiro aguardar uma boa oportunidade onde a gente tenha uma chance maior de dar um green na aposta. Nós deixamos 3 bilhetes, cravamos os 3, tivemos um bom lucro. Inclusive um dos bilhetes com uma odd acima de 2, então foi um dia muito bom. Não necessariamente a gente tem que fazer 10, 12 apostas num dia para ser lucrativo. Ontem foi prova disso, fizemos 3 apostas, cravamos as 3 e tivemos um bom lucro, mesmo com um volume baixo de apostas. Para quem tiver interesse no investimento de 50 centavos por dia, para acesso ao nosso grupo Gold, o link está fixado também no primeiro comentário do vídeo. Também temos o link do grupo Free, que às vezes a gente deixa um bilhetinho lá para nós fazer uma fezinha juntos. Os últimos 2 deram bons também. Meu WhatsApp também está à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, é só chegar, respondemos todo mundo assim que for possível. E antes dos palpites, quero lembrá-los novamente, como a gente sempre faz, que não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais. A gente trabalha, a gente faz estudos estatísticos em cima das probabilidades. E onde a gente encontra eventos com alta chance de acontecer, a gente posta. Mas não necessariamente vocês têm que usar todos esses palpites. Peguem aqui que vocês acharem mais convenientes, mas que vocês concordarem, e montem seus próprios bilhetes. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quarta-feira, dia 28/6, que temos bons jogos nos esperando. Iniciando a grade do dia, logo cedo às 7 horas da manhã, quartas de final da Copa da Coreia do Sul. O Pohang Steelers recebe o Gangwon. O Pohang Steelers chega como favorito nesse jogo, é o segundo colocado do campeonato coreano, enquanto que o Gangwon é o vice-lanterna. A diferença entre os dois é de 21 pontos em apenas 19 jogos. O Pohang nos últimos 10 jogos em casa ganhou 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Gangwon nos últimos 10 jogos fora de casa ganhou apenas 2, são mais 5 empates e 3 derrotas. O time do Gangwon não ganhou nenhuma das suas últimas 5 partidas, seja jogando em casa ou seja jogando fora, vem numa fase um pouco abaixo. Já o Pohang vem de 3 vitórias seguidas em casa. Nos últimos 5 confrontos diretos foram 4 vitórias do Pohang e 1 empate. Aqui, para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, eu indico um casa, empate anula. Aqui nós vamos começar o dia com uma ousadia um pouco maior. Nós acreditamos no favoritismo do Pohang. Aqui nós vamos de vitória simples para o time da casa, com uma odd de 1,67. Dá para fazer uma entrada simples, aqui não precisamos combinar para fazer um bilhete. Às 7h30 da manhã, agora no Japão, o Urawa Reds recebe o Shonan Bellmare pelo campeonato japonês. O Urawa Reds é o 5º colocado com 30 pontos. Já o Shonan Bellmare, ele é lanterna, tem apenas 2 vitórias em 17 jogos, somando 12 pontos. Aqui é mais um jogo que a gente tem um grande favoritismo para o time da casa.
O Urawa, sob seus domínios nas últimas 10 partidas, foram 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Shonan, nessas últimas mesmas 10 partidas jogando fora de casa, não venceu nenhuma delas. Foram 5 empates e 5 derrotas. Então, o retrospecto recente faz com que a gente busque algo a favor do time da casa. Para quem quer fazer uma entradinha um pouco mais ousada e entrar com vitória simples do Urawa Reds, está pagando 1,74. É uma odd razoável, bem boa para fazer uma entrada simples. Já para quem quer compor um bilhete, dá para entrar com casa, empate, anula, e é o que nós faremos. Aqui, casa, empate, anula. Às 8h35, agora chegamos à China, 13ª rodada. O Hunter Towns recebe o Dalian Pro. O time da casa é o 8º colocado, enquanto que o visitante é o último colocado, com apenas uma vitória em 12 jogos. Aqui, naturalmente, poderíamos buscar algo a favor do time da casa. No entanto, o retrospecto recente do time do Wuhan jogando em casa é um pouco preocupante. Das últimas 5 partidas não ganhou nenhuma, foram 4 empates e 1 derrota. Mas aqui a gente tem uma possibilidade boa de operar no mercado de gols. O time da casa tem uma média de gols feitos de mais de 2 nos últimos 10 jogos, média de gols por jogo acima de 3. O time bateu over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. O time do Dalian também bateu over 1,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Aqui temos uma tendência de jogo para gols, muito mais em função do time da casa do que do time visitante. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Também às 8h35, seguindo na China, o Zhejiang Professional recebe Meizu Haka. O time da casa é o 9º colocado com 15 pontos. O time visitante é o 13º com 9. Não é uma disparidade muito grande entre os dois times. Aqui, teoricamente, o time da casa tem um leve favoritismo. No entanto, nas últimas 5 partidas jogando em casa, foram 3 derrotas e 2 vitórias. As 2 vitórias foram nos últimos jogos, mas ainda assim deixa a gente com um alerta ligado. Mas o time tomou gols em 4 desses últimos 5 jogos em casa. Já o time visitante tomou gols em todos os seus últimos 5 jogos jogando fora de casa. Marcou gols em 4 desses 5. Em 12 rodadas, ambos os times não bateram o over 1,5 em apenas um jogo. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui, para quem quer arriscar, cabe o over 2,5. O Zhejiang é o time que teve mais over 2,5 no campeonato, bateu em 9 dos 12 jogos. A odd está 1,80, uma odd bem legal. Então para quem quer arriscar uma entrada simples, eu iria de over 2,5. E nós, para compor um bilhete, nós vamos de over 1,5. Depois desses jogos, no início do dia, temos um gap grande. E só às 19 horas temos o próximo jogo. O Ceará recebe o Avaí pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. Em termos de investimento, o Ceará é um dos favoritos para pegar uma vaga ao acesso à Série A. No entanto, a equipe não deslanchou nesse ano ainda na Série B. O time é o 7º colocado com 20 pontos. Já está 9 pontos atrás do Novo Horizontino, que hoje é o líder. O Avaí vem fazendo uma campanha horrorosa. É o 18º colocado com 10 pontos. O time tem apenas 2 vitórias em 13 jogos. Dos times que eu vi, tecnicamente, é um dos piores da Série B. Aqui, pela diferença do elenco, pela diferença de investimento, daria para fazer uma entrada simples a favor do time da casa. No entanto, o desempenho recente do Ceará, jogando sob seus domínios, deixa a gente um pouco com o pé atrás. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Por mais que o Ceará seja muito favorito para esse jogo, a gente fica um pouco receoso de fazer essa entrada simples. As odds estão pagando em torno de 1,70, uma odd razoavelmente boa. Para quem quer arriscar, cabe essa entrada. Até porque o Avaí vem desempenhando muito mal, principalmente fora de casa. Nos últimos 10 jogos foram apenas uma vitória, 8 derrotas e um empate. O time vem de 3 derrotas seguidas atuando fora de casa. Aqui, para fazer uma entrada simples, vou aguardar o início do jogo. Em pré-live, nós entraremos com casa, empate e anula. Também às 19 horas, mas agora pela Copa Libertadores, na última rodada da fase de grupos, o Inter de Porto Alegre recebe o Independiente Medellín. Aqui o Inter precisa da vitória, não existe alternativa, é ganhar ou ganhar, senão praticamente está fora, porque o Inter é o 2º colocado do grupo com 9 pontos, 1 ponto atrás do Independiente Medellín. O 3º colocado é o Nacional do Uruguai, mas joga em casa contra o Metropolitanos da Venezuela, que é uma equipe muito fraca e deve vencer. E o Nacional tem 8 pontos, com a vitória chega a 11. Então o empate praticamente elimina o Inter. Então, jogando diante da sua torcida, o time vai ir para cima. E com essa necessidade da vitória, vai fazer o Inter deixar espaço para o Independiente Medellín. Então, acredito que seja um jogo movimentado. Deve ser um jogo de gols. O time que abriu o placar vai fazer com que o outro se abra ainda mais e busque o resultado. O Inter só não bateu o over 1,5 em um jogo da Libertadores. Bateu o over 1,5 9 dos últimos 10 jogos. Então, naturalmente, já teríamos uma tendência de jogo para gols. E ainda mais pela necessidade do resultado, eu acredito que possa bater. Para quem quer fazer uma aposta simples, uma entrada simples, eu iria de vitória do Internacional. E nós, para compor um bilhete, nós vamos de over 1,5.
Também às 19 horas, o outro jogo da chave do Inter, o Nacional do Uruguai recebe o Metropolitanos da Venezuela. Aqui não tem muito mistério, o Nacional vencendo já garante uma vaga na próxima fase, independente do resultado do outro jogo da chave. O Metropolitanos é uma equipe muito frágil, tem 0 pontos, jogou 5 partidas, perdeu as 5, tanto dentro quanto fora de casa, é um time ridículo. Por mais que o Nacional não seja lá essas coisas, deve vencer o jogo. Na partida de ida na Venezuela, o Nacional venceu por 2-1, atuando fora de casa. Então agora atuando com a força da sua torcida, dependendo só dele para uma classificação para a próxima fase. Então aqui nós vamos de casa vence. Também às 19 horas, agora pela Copa do Chile, usando aquela nossa estratégia manjada já, que geralmente dá certo. Não lembro de ter dado errado em nenhuma oportunidade ainda. Espero que eu não tenha zicado. Aqui o Huachipato, em partida eliminatória, recebe o Deportes Temuco. O Huachipato é o líder da primeira divisão, empatado em pontos com o Cobresal, mas com um jogo a menos. Já o Temuco é o 6º colocado da segunda divisão, então naturalmente quem já tem um gap de diferença técnica entre os dois times. O Huachipato jogando em casa é ainda mais favorito. Então aqui a tendência é nós buscarmos algo a favor do time da casa, como a gente vem fazendo, um time de primeira divisão contra um time de divisão inferior, partida eliminatória jogando em casa. As odds estão variando entre 1,50 e 1,60 dependendo da casa da aposta. Dá para fazer uma entrada simples. Então aqui, seguindo nossa estratégia, nós vamos de casa vence. 21h30, voltando para a Libertadores, última rodada da fase de grupos. O Corinthians, já eliminado, enfrenta o Liverpool do Uruguai, já eliminado também. É um duelo que vale vaga na Sul-Americana. Mas o Corinthians, devido à fase ruim no Brasileirão e a classificação às quartas de finais da Copa do Brasil, parece que vai entrar com o time reserva. O Luxemburgo já sinalizou isso. Então, o time titular do Corinthians já não é grandes coisas, já não faz muitos gols, já tem partidas truncadas, partidas chatas. O time reserva deve ser ainda pior. A odd para uma vitória simples do Corinthians é 1,50. E mesmo o Liverpool sendo um time muito fraco, eu não arriscaria, porque o time reserva do Corinthians não é confiável. O titular já não é, imagina o reserva. O Corinthians nos últimos 10 jogos bateu o under 3,5 em todos eles. O ataque tem uma média de 0,8 gols feitos nesses últimos 10 jogos, uma média muito baixa. O Liverpool nos últimos 10 jogos tem uma média ainda menor de 0,6 gols feitos. Então, tendência de um jogo truncado, um jogo ruim, um jogo de poucos gols. Aqui não tem muito o que inventar. Aqui nós vamos de under 3,5. Também às 21h30, também pela Libertadores, última rodada da fase de grupos. O Flamengo recebe o Alcas do Equador. O Flamengo garante a classificação matemática com apenas um empate. Atualmente é o segundo colocado do grupo com 8 pontos, 2 pontos atrás do Racing. O Racing deve garantir a primeira colocação porque enfrenta o Ñublense, que já está eliminado em casa, deve vencer. Mas caso o Racing empate seu jogo, o Flamengo já tem uma possibilidade de assumir a primeira posição do grupo. E é uma situação importante porque cruzaria com um time teoricamente mais fraco nas oitavas de final. O Racing tem um saldo de 13, enquanto que o Flamengo tem um saldo de 12. Então, caso o Racing empate, o Flamengo ganhe de 2-0, 2 gols de diferença. O Flamengo assume essa primeira posição. O Alcas só tem uma vitória na Libertadores e foi justamente contra o Flamengo na primeira partida. O Flamengo dominou o jogo, tomou 2 gols bobos. O Alcas é uma equipe muito frágil, não deve opor grande resistência ao Flamengo. Vai correr, vai se esforçar, mas não vai suportar a pressão do Flamengo. Então aqui não tem muito o que inventar. As odds para uma vitória simples do Flamengo estão baixas, é para compor um bilhete. E as odds do over 1,5 estão pagando a mesma coisa da vitória simples. Aqui para quem quer arriscar um pouco mais, cabe uma vitória do Flamengo já no primeiro tempo e um over 2,5. Nós vamos de vitória simples do time da casa para compor um bilhete. E encerrando a grade do dia, também às 21h30, o Guarani recebe o Mirassol pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani é o 9º colocado com 19 pontos, enquanto que o Mirassol é o 5º colocado com 25 pontos, vem de 2 boas vitórias. Que é um confronto equilibrado, difícil apontar um favorito. As próprias odds demonstram esse equilíbrio, pagando praticamente a mesma coisa para os dois times. A Série B do Campeonato Brasileiro tem se caracterizado por ser um campeonato muito under, de média de gols muito baixa. Tem se mostrado um mercado seguro para nós operarmos. Os dois times em 13 jogos até então bateram o over 2,5 em apenas 3. A taxa do over 3,5 diminui ainda mais. O Guarani, de seus últimos 5 jogos, bateu o under 2,5 em todos eles. Foram 2 1-0, 1 0-0, 1 1-1 e 1 2-0, ou seja, todos os jogos de poucos gols. Já o Mirassol não bateu o under 3,5 em apenas um dos últimos 5 jogos. Então, temos a tendência de um jogo equilibrado, um jogo de poucos gols. E seguindo a tendência estatística dessas duas equipes e da Série B no geral, nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E assim encerramos a nossa boa grade do dia. E com o oferecimento da Mr. Jack, temos o nosso bilhete pronto. Um under 3,5,
no jogo do Corinthians e um over 1,5 no jogo do Flamengo contra o Alcas, com uma odd de 1,63. Para quem tiver interesse na Mr. Jack, o link para cadastro está fixado no primeiro comentário do vídeo, assim como os links dos nossos grupos de Telegram. Lembrando sempre que o nosso WhatsApp está à disposição caso alguém tenha algum tipo de dúvida e queira solucioná-la. E por hoje era isso. Queria desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira. Se Deus nos permitir, amanhã aqui estaremos novamente para postar os palpites da quinta-feira. Para quem for apostar, boa sorte para todos nós. Um abraço a todos, até mais, valeu!